Olá! Começa agora mais um programa Brasil Repórter, uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social do Grupo Uninter. E hoje teremos como tema um profissional muito importante em nossas vidas, o professor. Você sabe quais os desafios enfrentados por um professor? Os pais, passaram para a escola todo o papel de educação. Você trabalha muito em casa, isso eu vejo como um desafio. Vamos falar também sobre o estresse e como cuidar da voz. O pigarro é muito comum, isso prejudica muito a nossa preguinha vocal. Está no ar o programa Brasil Repórter. E para iniciar o programa de hoje, vamos acompanhar um bate-papo que a nossa repórter Luísa teve com a professora Márcia Bill. Márcia é professora há mais de 30 anos. Acompanhem. Nós estamos aqui com a professora Márcia, que atualmente é professora do 5º ano. Márcia, conta pra gente como que surgiu a vontade de ser professora. Bom, na verdade a vontade não surgiu, assim. Quando eu terminei o ensino médio, quando eu terminei o primeiro grau na época, uma amiga minha de infância mesmo, de pré-escola, falou que ia fazer magistério. Eu estudava no Bagose na época, né? Daí eu falei, não sei o que fazer, vou fazer magistério também para ficar junto com a Jo, né, que é a Jocelei. E foi assim, fui no impulso, assim, na verdade eu nunca tinha pensado em ser professora. E lá a gente já começa, na época, né, isso em 1980, a gente já começava com estágio, né, já entrava em sala de aula. Aí veio a vontade de ser professora. O que você tem percebido que mudou na educação nesses 30 anos? Tudo mudou, eu também mudei. Eu tive que mudar o meu jeito de ser. No início, os alunos eram mais disciplinados, os pais eram mais presentes, né? E a gente tinha o papel de professor mesmo, e era respeitado, né, como professor. De lá para cá, isso vem mudando bastante. Os alunos têm uma postura diferente, os pais, né, passaram para a escola todo o papel de educação, e a gente se sobrecarregou, na verdade. O professor hoje trabalha além, né, de sala de aula. Na verdade, a gente sempre diz que a escola é uma família terceirizada. Nós sabemos, Márcia, que ser professor é uma responsabilidade tanto, né? Então tem a responsabilidade de estar ali cuidando da criança, não só passando um conteúdo, né, para ela entender a matemática, o português, mas também, de certa forma, até nessa vida social da criança. Então, há uma responsabilidade, né? Então, o estresse, querendo ou não, às vezes vem, porque é muita atividade que o professor tem na escola, em casa. Como que você faz para driblar esse estresse do dia a dia? Bom, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Você vai dando prioridades, né? Eu também sou mãe, tenho marido, casa, trabalho o dia todo. Já sou aposentada, poderia estar em casa, né, descansando, mas ainda não me vejo assim no papel de só dona de casa. Então, o que você vai fazendo? Você vai dando prioridades. Hoje, o que é importante para hoje? Amanhã a gente vê o que é importante para amanhã. Você tem, assim, para a gente finalizar, você tem assim, um recado para essa jovem que está ingressando agora num curso de pedagogia, que está com o sonho de ser professora, mas que tem ouvido tanta gente falar que é uma área difícil hoje em dia, que não vale a pena. O que você diria para essa jovem que quer ingressar nessa área? Eu acho assim, se ela realmente gosta, primeiro ela tem que saber se gosta, se é isso que ela quer, né? Porque fácil não é mesmo, para ninguém. Mas eu vejo por mim, eu ainda gosto muito, ainda estou trabalhando, né? Mesmo estando aposentada há 5 anos, porque eu gosto, né? Então tem que ver se gosta, se é isso que quer, né? Se isso te realiza como pessoa, porque tem pessoas que têm o papel muito bom de professor, são bons professores, gostam, têm prazer nisso. Mas então eu aconselho fazer um estágio, mas, né, na realidade não ficar escutando só o que o professor diz em sala de aula, porque na teoria tudo funciona, né, o papel aceita tudo. Agora, em sala de aula, hoje em dia, com os alunos que nós temos, né, como são os nossos alunos hoje, ela tem que fazer um estágio e ver se é isso que ela gosta, se é isso que ela quer. E também não pensar em ficar rica, porque se ela pensar em ficar rica, melhor ela procurar outra coisa para fazer. Você ouviu a professora Márcia falar como ela faz para se ver livre do estresse. Esse mal tem atingido muitos destes profissionais, que às vezes nem sabem como lidar com essa situação e nem imaginam que precisam da ajuda de um profissional. Então, ao longo deste programa, você vai acompanhar as dicas de um especialista falando sobre este assunto. Confira a primeira parte.
O estresse começa a aparecer à medida que a pessoa começa a ter dificuldades em realizar da mesma forma, com a mesma desenvoltura, com a mesma tranquilidade, aquilo que ela já realizava, já desenvolvia ao longo de sua vida profissional. Uma pessoa submetida ao estresse crônico, ela pode despertar sintomas depressivos. Ela pode acordar, digamos assim, potenciais que ela tinha de outras perturbações, outros transtornos mentais que não apareceriam não fosse esse estresse. E como dar um fim no estresse? Vamos continuar acompanhando e você vai ver também. O que faz bem para a voz? Eu diria que a maçã e a água fariam o mesmo efeito. É logo após o intervalo. O Brasil Repórter volta já. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Não é só o professor que deve cuidar das cordas vocais, mas qualquer pessoa que use a voz com frequência. É o que diz a especialista. Vamos assistir? A voz é o nosso principal instrumento de comunicação. Então a gente deve cuidar da voz para que não se tenha alterações. As pessoas acabam gritando muito, isso é uma coisa que acaba atrapalhando bastante a voz. O pigarro é muito comum, isso prejudica muito a nossa preguinha vocal. E também a falta de líquido, as pessoas acabam esquecendo de tomar água. As preguinhas vocais, elas são dois músculos que são paralelos com o chão, então elas estão localizadas aqui no pescoço. Elas abrem e fecham para fazer a fala, então elas fazem isso numa velocidade muito rápida. Elas se movimentam no meio aquoso. Quanto mais líquido eu tiver ali, melhor para a movimentação. Elas vão ficar mais flexíveis e a voz vai sair mais bonita. Se você fala bastante, você deve tomar bastante água. Falou pouco, um pouco de água já te ajuda em termos de hidratação de prega vocal. A maçã é adstringente, ela tem um poder. Então aquele pigarrinho que fica incomodando, fica uma secreção um pouquinho mais grossa, a maçã vai diluir. Mas eu diria que a maçã e a água fariam o mesmo efeito nesse caso. O gengibre faz com que a preguinha vocal fique irritada e amortecida, ou seja, você vai continuar fazendo o esforço vocal e vai ter um resultado final com uma alteração. O própolis acaba tirando um pouquinho desse pigarro, então o resultado acaba sendo melhor, porém não é indicado como uma medicação. O mito do gelado e do quente, do choque térmico, isso é bem importante a gente definir. Então assim, água gelada é gostoso, mas amortece o músculo da preguinha vocal. Então, se você não vai usar a voz, você pode tomar gelado. Agora, se você vai usar a voz, aí sim, você vai gelar e fazer ela vibrar muito rápido. Aí você vai ter o choque térmico. Duas coisas bem importantes. Então, uma coisa é a bebida alcoólica, deixa você tonto por inteiro. Então, na preguinha vocal também vai fazer um risco bastante grande. O álcool vai ressecar essa prega vocal e a musculatura também não vai reagir como deveria. O cigarro é uma outra situação. A fumaça quente agride demais o tracto vocal, fora a dependência química, que eu não vou entrar nesse mérito. Então, realmente, o cigarro e a bebida alcoólica não são amigos da voz. Mesmo que ela tenha sido rouca por 10, 15 ou 20 anos, alguma coisa está acontecendo lá na preguinha vocal que está deixando com que ela fique rouca. Então, a gente precisa ver o que é para que isso não fique alguma coisa maligna um pouquinho mais para frente. A gente tem alguns casos de professores que chegam, já deram aula há bastante tempo, principalmente na rede pública, onde se tem um número muito grande de alunos e uma qualidade, às vezes, de acústica não muito boa, e acabam tendo nódulos bastante grandes, a gente tem que afastar esse professor da sala de aula e isso é bastante triste para o profissional. Viu? Agora você sabe como cuidar melhor da sua voz. A professora Márcia, que vimos no início do programa, falou de seus desafios, mas ela é professora do ensino fundamental. Será que há diferença em ser professor de crianças e dar aula em uma faculdade, por exemplo? Eu conversei com o professor Patrick Diener a respeito deste assunto. Vamos ver?
Eu estou aqui com o professor Patrick Jenner, ele que vai conversar um pouco comigo sobre essa tarefa de ser professor. Vamos conhecer um pouco mais sobre os desafios, se é que existem, e tudo que envolve a questão de ser um professor universitário. Professor Patrick, muito obrigado pela sua presença. Ok, obrigado vocês por me convidarem. Professor, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse para a gente, você como formado em publicidade, publicitário, óbvio, o que motivou você a ser professor universitário? Na verdade, foi uma coisa meio que sem querer, aconteceu. Eu já era formado em comunicação audiovisual na pós-graduação e quando eu terminei a pós-graduação, um grupo de colegas meus que trabalhavam na PUC me chamaram para dar aula de extensão lá, dos cursos de extensão da PUC. Qual a maior diferença que você vê entre os alunos de diferentes instituições e qual a maior dificuldade em ter a docência como profissão? Sobre a primeira pergunta, eu não consigo diferenciar muito os alunos como um grupo no total referente à instituição, pelo menos nas quais eu trabalhei. Também não foram muitas assim, eu trabalhei em 3 instituições de ensino superior, né, e hoje eu trabalho em 2 diferentes. É claro, há diferença sim entre alunos de graduação e de pós-graduação, né? Mas entre as instituições eu não vejo muito, talvez seja porque eu sempre dou aula para o mesmo curso, que é comunicação social. Então o perfil de aluno costuma ser mais ou menos parecido por ser o mesmo curso, independente da instituição. Existem dificuldades que são inerentes a qualquer profissão, né, de cobrança, e às vezes de cobrança própria, não só de cobrança externa, o que é muito grande. Mas sim, tem suas particularidades também, como por exemplo, você trabalha muito em casa, né? O tempo que eu passo aqui dando aula é quase que o dobro o que eu fico em casa preparando aula, corrigindo trabalho, corrigindo provas, e isso não é tão comum nas outras profissões. Isso eu vejo como um desafio, porque eu vejo é um tempo, né, que eu passo fora daqui, mas que eu também estou trabalhando, eventualmente também respondendo e-mails. Não só e-mails, né, porque hoje os alunos entram em contato com a gente pelo Facebook, por outras coisas também, que também é trabalho. Você falou do tempo que você dedica à sua profissão, mas além de ser professor, você também é diretor na CWB-TV, cuida de programas aqui internos da faculdade também. Como você lida com a sua carga horária e o estresse também, se é que existe para você? Existe, tem que ser administrado, a carga horária igualmente. Ser professor, se você consegue levar como a sua única profissão, por um lado é muito bom, né, porque você acaba tendo um horário mais ou menos flexível, mas por outro você fica um pouco distante do dia a dia da tua profissão mesmo, né, do seu métier que não seja da aula. Eu administro ocupando os 3 períodos que eu tenho, né? Eu dou aula de manhã e à noite, eu ocupo a tarde com gravação de programas e trabalhos próprios que eu tenho como freelancer, como autônomo de publicidade ainda. Eu tenho alguns clientes que eu atendo. Você acredita que a cobrança ou o desgaste, se é que ele existe, do professor de ensino superior, ele é menor comparado com o do ensino médio? Eu acho que não, eu acho que são diferentes. Eu acho que existem cobranças e desgastes nos dois. Eu não posso comparar exatamente como professor de ensino médio, porque eu nunca fui, mas eu já fui, obviamente, aluno. E eu acho que a cobrança do professor talvez seja maior, porque no ensino médio você tem, claro, a responsabilidade de passar aquele conhecimento para o aluno e tudo mais, mas o que ele vai fazer dali, é claro que é uma escolha dele e depende muito do aluno em si. A cobrança que eu tenho aqui comigo mesmo é que eu estou formando o meu aluno para a profissão dele, para o que ele escolheu ser na vida, daqui por diante e daqui talvez para o resto da vida dele, né? E daí que vai vir o seu sustento, o seu salário e, né, a sua satisfação profissional. Então, para finalizar a nossa conversa, o que motivar a pessoa que está em casa e que queira ser professor também? Qual o seu recado para essa pessoa? Por que ser professor? Ser professor não é só aquilo que o aluno vê que o professor faz, que é dentro de sala de aula. Ser professor é você dedicar grande parte do seu tempo para se renovar constantemente, fazer cursos, né? Eu agora estou fazendo doutorado porque
por ser professor, então a pessoa tem que se dedicar a isso, saber que eventualmente vai usar o dobro do tempo que ele tem em sala de aula para preparar aulas fora, né, antes de vir dar aula, e saber que aquelas férias que os alunos têm e que ele acha que ele vai ter também, não tem. Né? A gente passa em reuniões, treinamentos, preparação do próximo semestre e é isso. Ele tem que conhecer também os bastidores e não só o que aparenta ser. Tá certo, professor. Eu quero agradecer muito sua participação aqui. Muito obrigado, professor. Ok, obrigado a vocês. Como o professor Patrick disse, não tem como evitar o estresse. Então assista um pouco mais a respeito. Eles vêm sendo bombardeados por um conjunto de adversidades no trabalho, desde salários baixos, com as dificuldades de resolver a própria vida, com salários que são insuficientes para aquilo que se necessitaria para uma vida de qualidade mínima, até a situação de alunos que são extremamente desobedientes, alunos que são extremamente opositores, eventualmente direções e pais que vão exigir do professor que o professor faça coisas que estão além de suas capacidades, do seu preparo, de sua potencialidade. E com tanta tecnologia, está cada vez mais difícil manter os alunos interessados em sala de aula. É o que você vai ver após o intervalo. Complementar com atividades lúdicas, com vídeos, com experiências quando é possível. O Brasil Repórter volta já. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta e vamos conferir agora como o professor faz para se ver livre do estresse. Tratamento de estresse seria parecido, em princípio, como um tratamento de uma intoxicação alimentar. Primeiro, vamos tirar aquilo que está intoxicando. Vamos desintoxicar. Então, uma pessoa que está sofrendo um estresse no trabalho, você tem que afastá-la temporariamente do trabalho para que ela possa se reorganizar do ponto de vista emocional e psíquico. Eu diria para você que, do ponto de vista pessoal, individual, o grande antídoto para o estresse é o prazer, nas suas mais variadas formas, né? O prazer do relaxamento, do descanso, o prazer de se divertir com alguma coisa saudável, diversão saudável, passeios, cultura. E como disse o especialista que o antídoto para o estresse é o prazer, você vai conhecer professoras que atuam em sua profissão e têm este prazer. E além disso, fazem a diferença na escola onde estão. A repórter Luísa foi lá para conferir. Vamos ver? Não é comum encontrarmos alunos interessados em vir para a escola, principalmente para assistir aulas de física, matemática, química, mas não é o que acontece aqui na Escola Bairro Novo do Caique. Aqui tem professores que dão um show na sala de aula. Vamos conferir? E nós estamos aqui no Laboratório de Ciências da Escola Municipal Caique e ao meu lado aqui está a professora Giane, que eu fiquei sabendo que dá um show na aula de ciências. É verdade, Giane? Então, eu estou fazendo aulas diferenciadas de ciências, né, complementando o conteúdo teórico, né, que as professoras dão em sala. Eu busco, então, complementar com atividades lúdicas, com vídeos, com experiências, quando é possível. Então, as aulas estão se tornando assim, bastante dinâmicas. Já que a gente está falando de ciências, de química, conta pra gente qual é essa fórmula dessas aulas show. O que você faz com eles? Quais são as atividades?
Depende do conteúdo, como o conteúdo é junto com o planejamento, né, dos anos, então eu trabalho e vejo qual é a possibilidade de fazer. Se dá para fazer uma experiência, nós fazemos experiência. Esses dias atrás nós fizemos 4 experiências com o 9º ano, então eles realizaram as experiências, eram experiências simples, né, e possíveis de realizar, de baixo custo e rápidas. Fizemos também aulas com massinha, com pintura, com recorte e colagem. Então, são mais variados tipos de metodologia. Jogo de memória, só que daí depende do conteúdo que eu consigo fazer, então, alguma coisa complementar e diferente, dependendo do conteúdo. Então, nós fizemos uma aula referente a vulcão, que era assunto do 6º ano, e daí, por impossibilidade de tempo, né, mexer com argila e tudo mais, eu fiz com eles um mini vulcão de massinha e passei para eles um vídeo do Manual do Mundo mostrando como que era um super vulcão. E assim, né, Giane, hoje em dia, com tanta tecnologia, é bem complicado manter esse aluno interessado na aula. Então, assim, eu fiquei sabendo que os alunos do 9º ano ficaram muito interessados na aula de química, jogando o bingo. Explica um pouco para a gente como que é esse bingo de química. Então, o bingo dos elementos, né, eu fiz algumas cartelinhas com as fórmulas químicas, né, então Fe de ferro, H de hidrogênio, fiz as cartelinhas e daí durante a aula eu falava o nome do elemento e eles tinham que marcar na cartela a fórmula, né? Então, e com isso eles iam memorizando e associando a fórmula com o nome do elemento. E daí nós usamos, então, papel plastificado, né, para fazer as cartelas, e eu usei pedacinhos de EVA para eles fazerem a marcação no bingo. E aqui ao meu lado estou com a diretora da Escola Municipal Bairro Novo do Caique, a Neiva. Neiva, conta pra gente como é o desafio de ser diretora numa escola. Não é muito fácil trabalhar numa escola onde nós temos 29 turmas, né, só no período da manhã. Mas nós procuramos incentivar todos os nossos professores a realizar um bom trabalho, como é o caso da nossa professora Giane, que faz um excelente trabalho no laboratório de ciências. E eu encontrei aqui mais uma professora de ciências que dá um show na área de educação. É a professora Doralice. Professora, então conta pra gente, porque eu achei muito interessante esse projeto. Conta um pouco pra gente como que ele iniciou. Ele iniciou no ano de 2007. Com uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Municipal de Comunicação Social. Eles tinham um espaço aberto, um horário na agenda deles, da rádio web, da prefeitura, e esse projeto veio como um piloto para ser testado aqui no Caique do Bairro Novo. Esse projeto é feito para crianças a partir de qual série? O jornal eletrônico Extra, né? A princípio era do 6º ao 9º ano, mas agora é todo fundamental, já dos pequenos, eles já estão inclusos no projeto. O Rádio Escola, nós temos uma escola do Fundamental 1, que participa da Rádio Escola, e aqui o Caique Bairro Novo. São apenas 2 escolas que estão com a Rádio Escola. Na esfera pública, na esfera privada, você tem que ter boa vontade. Porque para fazer as coisas acontecerem, a gente não precisa... precisamos do básico, né? Mas precisamos principalmente da vontade de fazer. Patrícia, conta pra gente um pouco sobre o trabalho da página do Caique. Tudo bem, Luísa? Então, o trabalho da página do Caique começou o ano passado, quando eu fui convidada pela diretora Neiva para fazer isso, estar atento às coisas que acontecem na escola, projetos dos professores, acontecimentos da nossa escola e registrar isso. Né? Então, começou assim com um convite da diretora. Ela viu que eu gostava de mexer com a internet e me convidou. E foi um convite que deu um excelente resultado para a escola. Os professores, eles ficam mais animados para fazer os projetos, para virem fazer uma atividade diferente com os alunos? Eu acho que eles se sentem valorizados, porque hoje em dia a gente vê até um certo movimento da mídia escrita denegrindo muito a imagem do professor da escola pública. E eu acho que esse trabalho que a gente faz é um trabalho de resgate da qualidade da escola pública, da qualidade do trabalho dos nossos professores aqui do Caique Bairro Novo. E o que nós percebemos aqui na Escola Caique Bairro Novo é que para o professor dar um show em sua sala de aula e dar um jeito na indisciplina, basta um pouco de criatividade e boa vontade. Legal, né? Com certeza a vontade de fazer acontecer é essencial.
E são professores assim que tornam inesquecíveis as nossas vidas. A Luísa foi às ruas para conferir por que alguns professores se tornam marcantes na vida da gente. Por que será? Vamos ver? Olá, Diego. Nós estamos aqui na rua 15 de novembro. E como o nosso tema de hoje é o professor, vamos perguntar para as pessoas se elas já tiveram algum professor que foi inesquecível. Bom, professor para mim que foi inesquecível foi meu professor de física, o Maniese. Ele tinha um jeito muito diferente de explicar a matéria, ele era super animado, quando a gente não entendia alguma coisa, ele vinha e explicava 2, 3 vezes, ele cantava música. Ano passado ele foi muito especial para mim porque foi ano de vestibular e eu aprendi muita coisa com ele, eu fui bem no vestibular em física por causa dele. Maniese, eu quero dizer que você foi muito especial para mim, eu agradeço a sua ajuda e foi graças a você que agora eu estou na faculdade. Bom, o professor que foi inesquecível se chama professora Messias, foi a minha professora de português e por coincidência ela é minha mãe. Então foi uma das melhores professoras que eu tive, porque eu pude aprender, ela realmente se esforçava, se empenhava em dar aula, dava muitos desafios, né? E graças a ela hoje eu posso também poder falar melhor, escrever melhor. E hoje, por ser tão contagiante, por ela amar tanto a profissão, que hoje eu sou professora também. Mãe, obrigado por você ter me tornado a pessoa que eu sou hoje. Obrigada porque, por causa das tuas aulas, eu aprendi a ler, eu tenho gosto pela leitura e hoje também eu sigo a mesma carreira que você. Eu tinha uma professora na 4ª série que ela fazia massagem nos alunos antes da aula para acalmar eles, para não ficarem pulando na sala, fazendo bagunça. E ela tocava uns instrumentos também e era super legal. Eu tive aula com a mesma professora e ela tocava Mozart pra gente e fazia massagem, então acalmava os alunos assim. Professor Anselmo, da Unipar. A diferença dele é que ele era bem dinâmico, né? Bem engraçado nas suas aulas. Ele apresentava as disciplinas de forma a tornar cada vez mais interessante para o aluno, né? Não era algo metódico, assim, ele falava e tinha que aprender. Não, ele tornava algo tão dinâmico que a aula parecia uma brincadeira e a gente aprendia. O Anselmo, professor de ginástica da Unipar, campus de Cianorte. Professor Anselmo, um abraço, cara, saudade de você, continua assim. É minha própria mãe, que ela foi professora minha, dos meus irmãos, e eu gostei da profissão e sou professora até hoje, graças à minha mãe. E um recado, graças a ela eu estou aqui, estou feliz na minha profissão, ainda exerço a profissão, sou professora de matemática e ainda estou nativa. Então, cada um tem uma história diferente, uma memória de algum professor que foi inesquecível. E você, Diego, já teve um professor inesquecível? Eu tenho sim, Luísa, é a professora Adriana da pré-escola. Eu lembro muito bem que enquanto as crianças saíam para o pátio para brincar, eu adorava ficar do lado dela conversando e ela tinha muita paciência para me ouvir. Todo mundo tem um professor que marcou a sua vida. E o Brasil Repórter termina aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau!